Marcos capítulo 10, versículo 17, nós vamos falar da parábola do jovem rico, que ele precisava abrir mão de algo. Ele precisava abrir mão de algo para herdar o reino dos céus. E esse jovem, hoje, não é diferente para cada um de nós, né? Hoje nós sabemos que para nós termos a vida eterna, a alegria da salvação no nosso coração, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Muita coisa que às vezes nos impede de caminhar com Cristo. Tem muita coisa que às vezes atrapalha de nós caminharmos com Cristo. E esse jovem aqui, Jesus chegou até ele para poder ajudar ele a ganhar a salvação, mas ele não quis. E nós precisamos entender como nós vamos herdar o reino dos céus. Não é somente vindo à igreja todos os dias. Não é somente eu sair da minha casa, hoje é dia de Santa Ceia, eu vou lá ceiar com os irmãos, eu vou lembrar, trazer à minha memória tudo aquilo que Jesus fez por mim. Não, não é isso que Jesus quer. Ele quer que todos os dias nós examinamos a nossa vida, fazemos uma reflexão de como nós estamos andando com Cristo, como nós estamos caminhando com Cristo. E aqui dentro dessa palavra nós vamos aprender como nós temos andado. Amém? Nós vamos ler em Marcos capítulo 10, versículo 17, que diz assim, E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse jovem ele chegou até Jesus e perguntou, Bom mestre, o que eu faço? Hoje talvez você tenha perguntado ao Senhor, Senhor, o que eu faço para eu herdar a minha salvação? Para eu herdar, morar com o Senhor no céu? O que eu faço? Não é somente eu vir à igreja. Talvez Deus já tenha incomodado no teu coração algo que você tenha falado, Senhor, eu não consigo abandonar. Eu não consigo deixar, Pai. O Senhor está vendo, eu tenho ido à igreja. Em casa eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, mas isso ainda fica na minha vida como se fosse uma coisa que não quer desgrudar, como uma coisa do passado que Jesus já falou, eu já te purifiquei, eu já te lavei. Depois que você se batizou, você aceitou Jesus, você já foi lavado, você já foi limpo daquele pecado, mas às vezes você vê que aquilo ainda persiste na tua vida. E aqui nesse jovem ele estava perguntando, bom mestre, o que eu faço para eu poder herdar a vida eterna? Porque não é somente aqui na terra que a gente vai todos os dias buscar a salvação. Não é somente aqui que a gente vai saber se nós estamos salvos ou não. Ainda depois que nós partirmos, se não tiver chegado o juízo final, ainda a gente vai para um lugar. E a gente vai ficar nesse lugar, ou vai ficar no repouso, no descanso, ou a gente não vai herdar a vida eterna. E a gente vai partir, porque nós vamos ver aqui na palavra de Deus. E aí ali não vai ter mais dia para a gente poder fazer uma reflexão, para a gente poder falar, Senhor, eu preciso melhorar, Senhor, eu preciso mudar. Naquele dia não vai ter mais como. Então o dia é hoje que Jesus está falando. Hoje é dia de nós olharmos como nós temos andado com o Senhor. E aqui ele estava falando, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aqui ele precisava abrir mão de algo. E hoje nós precisamos fazer essa reflexão. O que eu preciso abrir mão para poder herdar a vida eterna? E aí aqui no versículo 18 diz assim, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Aqui Jesus estava mostrando para ele que somente um pai era bom, porque ele estava aqui na terra como nós. Ele era como nós aqui na terra. Ele comia arroz, feijão, se tinha naquele tempo ele comia. Ele fazia tudo que nós fazemos aqui na terra. Só que ele se separava do pecado. Ele era um homem consagrado, separado do pecado. Então ele quis dizer para esse homem aqui, para esse jovem rico, bom é Deus. Eu estou aqui na mesma condição que você. Eu vou ter que passar pelas afrontas, pelas injúrias. Eu vou ter que passar por tudo aqui na terra como você. Bom é Deus que está num lugar bom. Nós estamos aqui na mesma condição. Só que há uma diferença entre Jesus e aqueles que estavam sobre a terra. Ele falou que no mundo nós teríamos muita aflição.
ele passou por aflição também. Ele foi injuriado, ele foi maltratado. Ele estava na mesma condição daquele homem como nós estamos hoje também. E nós precisamos entender que nós temos que mudar todos os dias com o Senhor Jesus. E é dentro da palavra que nós aprendemos. Não adianta eu falar, hoje eu não preciso ouvir a palavra. Todos os dias nós precisamos de uma palavra. Todo dia a palavra vem para nos melhorar, para nos fortalecer. Como nós precisamos de comer, como nós precisamos levantar e tomar um café reforçado. A palavra de Deus, ela é diária na nossa vida. Ela é um alimento diário que nos fortalece para nós não cairmos em tentação, para nós não pecarmos contra o Senhor. E ainda que venha pecar, se você estiver na palavra de Deus, o Espírito Santo te constrange. Ele fala, filho, não é bem assim. Filho, você está errando aqui. O caminho que você está errado. Então a palavra, ela vem para nos ajudar. Como a palavra veio aqui diretamente para o filho, para esse homem, esse jovem rico, esse homem rico. E Deus queria tratar com ele. Aquele jovem, ele não estava entendendo que para herdar o reino de Deus, ele precisava abrir mão de algo. Hoje Jesus pediu para você abrir mão de algo, meu irmão, abra mão. Entregue tudo para o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso, meu Pai, me reconciliar contigo. Eu preciso ter a certeza da minha salvação. Todos os dias deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. E falar, Senhor, se o Senhor vier me buscar hoje, eu estou pronto. É assim que nós temos que fazer. Nós vemos quantas pessoas têm morrido aí do nada. A pessoa está boazinha, daqui a pouco ela tem um infarto e vai embora. Será que naquele momento a pessoa estava preparada para ir? É isso que Jesus está falando. Nós precisamos todos os dias analisar a nossa caminhada com Cristo. Não é somente no dia da Santa Ceia, não é somente no dia que nós viemos na igreja, mas é lá fora. Como eu tenho andado com o Senhor lá fora, como eu tenho representado o Senhor lá fora, é lá fora que nós vamos dar conta, meu irmão, daquilo que nós fazemos. Amém? Então no versículo 19, esse jovem diz assim, tu sabes os mandamentos, não, Jesus falando, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então esses daqui foram os primeiros mandamentos que foram escritos por Moisés, que nós não poderíamos fazer essas coisas. Lá no Antigo Testamento, Moisés já estava com as tábuas da lei. Ele já estava escrevendo o que não era para nós fazer. Tudo isso nós sabemos. Nós lemos a Bíblia todas as vezes que nós vemos na igreja, é pregado. Não, nós não podemos matar, roubar, não podemos adulterar, não podemos cometer essas coisas. Porque essas coisas, elas são visíveis. São coisas que se nós fizermos, nós vamos dar conta aqui na terra. Se eu matar alguém, eu vou dar conta, eu vou prestar conta a quem? A um juiz. Eu vou diante de um juiz e eu vou ser condenada. Se eu roubar e alguém me pegar roubando, eu vou ser presa. Então essas coisas estão visíveis. Então as pessoas falam, eu não posso fazer isso. Na Bíblia está escrito que eu não vou matar, não vou roubar, senão eu vou pagar por isso. Mas e os pecados pequenos que às vezes ficam no coração que não são visíveis? Somente o Senhor vê, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está dentro de nós. Por aquilo ali nós não vamos pagar hoje. Por aquilo que está no coração que é pecado, que às vezes nós também não sabemos, que a palavra de Deus diz que é pecados inconscientes. Por aquilo nós vamos dar conta também. Por isso que nós temos que orar e falar, Senhor, perdoa os nossos pecados que nós cometemos inconscientemente. Às vezes nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, mas aos nossos olhos não. Então o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. Aqui Jesus conhecia a intenção do coração desse jovem. O jovem tinha que abrir mão de algo que ele não queria abrir mão. E o Senhor, Ele fala para nós hoje, o que você precisa abrir mão para herdar o reino dos céus? Você vai dar conta daquilo que está dentro do teu coração. Aquilo que está sobre a terra que nós fazemos, que é esses mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso aqui tem muita coisa, acontece isso muito.
Às vezes alguém fala algo de alguém para você, você não sabe a verdade, você vai alimentando aquilo no teu coração. Ou às vezes você vai lá e fala algo de alguém, porque você ouviu falar. E aí você está aqui, ó, não dirás falso testemunho. Isso é levantar falso contra uma pessoa sem você conhecer a verdade. Disso daqui nós vamos dar conta no dia do juízo. Temos que tomar muito cuidado. Aqui diz, ó, não defraudarás alguém. É você ter benefício em alguma coisa, mesmo você sabendo que você está levando vantagem naquilo, e você fala, eu vou fazer, a pessoa não está vendo mesmo, você vai fechar um negócio. Sempre falo sobre isso, você vai fechar um negócio, você está vendo que a pessoa está sendo lesada, aí você vai lá e mesmo assim você vai, não, eu vou fechar esse negócio porque é Deus que está me abençoando. Deus, Ele está falando aqui, ó, não defraudarás alguém, não tire aquilo que não é seu. Zaqueu, ele precisou abrir a porta da casa dele e deixar Jesus entrar naquela casa, para ele poder fazer Zaqueu entender que ele estava defraudando as pessoas, ele estava cobrando impostos injustamente. Jesus entrou dentro daquela casa. Deixa Jesus entrar na tua casa hoje, no teu coração. Deixa Deus te mostrar aquilo que está errado, que aos seus olhos parece ser inofensivo. Aos seus olhos parece que não está causando maldade a ninguém. Fala para Jesus, Jesus, entra na minha casa. Se eu tenho defraudado alguém às vezes, não eu falo financeiramente, mas às vezes você está defraudando alguém, você está tirando a paz de alguém, você tira a paz das pessoas, às vezes com julgamentos, com cobranças, às vezes fica cobrando a pessoa, cobrando demais, e a pessoa ela está sem paz por causa disso. Deixa Deus trabalhar. Nós não podemos roubar a paz de ninguém. A única pessoa que veio nesse mundo para roubar, matar e destruir foi Satanás, e ele já foi lançado no inferno. Nós temos que ser um canal de bênção na vida das pessoas. Não traga paz para as pessoas. Leve o Espírito Santo, leve a alegria de Jesus, leve a presença do Senhor para as pessoas, mesmo que a pessoa tenha errado com você. Vai lá e trate bem essa pessoa. Não tire a paz dela, porque na paz dela você vai ter paz também. Assim diz em Jeremias 29:11. Deus, Ele fala para nós orar por aquela cidade que não tem paz. Ora por aquela pessoa que não tem, porque na paz dela você vai ter também. Então aqui defraudar não é só você lesar uma pessoa financeiramente, você tirar benefício financeiramente, talvez até na vida espiritual. É você estar roubando a paz de alguém, é isso que Deus está falando. E Ele fala, honra teu pai e a tua mãe, para que o quê? Se prolongue os teus dias na terra. Honre o teu pai e a tua mãe. Nós temos pai, nós temos mãe. Muitos não têm mais, porque Jesus já deu o tempo dele e falou, eu vou levar para a glória. Então Jesus já recolheu muitos. Só que quem tem pai e mãe honra. E aqui a palavra de Deus fala também que o nosso pai e a nossa mãe é a igreja. A igreja é nossa mãe e nosso pai é Deus. Nós temos que honrar a nossa igreja. Nós temos que honrar aquilo que Deus nos dá, a porta que Deus abre para nós entrarmos e congregar. Talvez não esteja do jeito que você quer, talvez não esteja do jeito que eu quero, só que nós temos que entender que um dia tudo isso vai ser destruído. Deus, Ele falou que não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar mais templo, não vai ficar mais igreja, não vai ter mais nada. Então, enquanto nós temos a nossa mãe, que é a igreja, nós temos que honrar a nossa igreja, aonde Deus nos acolheu. Eu estava conversando ontem com um rapaz, e esse rapaz ele vai vir fazer até um serviço aqui para mim. E meia hora que eu estava conversando com ele é do nosso ministério também, é de outra igreja, mas do nosso ministério. E ele estava falando assim, eu não entendo porque tantas pessoas vêm para a igreja, após se batizar, elas saem da igreja. Tem tempo que a igreja está cheia. Ele falou, eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que essa pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, batiza e sai. Eu falei, porque a pessoa às vezes estava numa emoção tão grande, que ela conheceu a palavra de Jesus, aí eu quero aceitar e eu quero me batizar. Ela não se aprofundou na palavra, ela não se familiarizou na igreja, ela não se familiarizou com o povo da igreja, para conhecer a igreja que ela está. Eu falo que quando eu estava voltando para Jesus, eu fiquei 8 meses em um ministério, eu fiquei mais um tempo em outro, eu fui falando, Jesus,
Firma meus passos aonde o Senhor quer que eu fique até a eternidade, até o Senhor vier me buscar. E eu falava todos os dias: Senhor, eu já visitei várias igrejas, aonde o Senhor quer que eu fique. E eu conversando com esse rapaz ontem, eu falei para ele assim: o dia que eu entrei na Igreja Internacional da Graça, que foi lá na sede de São Paulo, eu entrei lá, eu senti o Espírito Santo. E na hora que eu entrei, começou a adoração, começou a busca do Espírito Santo. Eu falei: eu já entendi onde é para mim ficar. Esse tempo eu estava buscando, eu fui na Mundial, eu fui na Verbo Vivo, eu fiquei um tempo na Verbo Vivo, e Deus ele falou: aqui não é seu lugar. Eles são de Deus, são, só que cada um tem um chamado para um lugar. Não adianta ficar correndo de lugar em lugar, porque a palavra está sendo pregada. A salvação vai ser uma só. Não adianta eu correr buscando em vários lugares, mas tem que falar dentro do coração: Senhor, firma os meus passos aonde o Senhor quer que eu fique. E aonde você ficar, você sentir a alegria do Espírito Santo, meu irmão, permaneça. Permaneça na graça de Deus, permaneça na palavra de Deus, porque Deus ele vai fazer você frutificar muito. Deus ele vai fazer você crescer muito, se você colocar a palavra no coração e deixar Deus trabalhar em você. E aí eu falando para esse rapaz, eu falei assim: olha, muitos hoje não se encontram no nosso meio, porque essas pessoas se batizaram pela emoção. O batismo não é uma emoção, o batismo é você entender que o Evangelho chegou para você e é até que a morte te levar daqui da terra para a eternidade. Eu não vou largar Jesus independente das coisas que eu tenho passado. Jesus não merece, ele já pagou muito, um preço muito alto por mim naquela cruz. Agora hoje, tem pessoas que ela está na igreja, ela não recebe uma bênção: ah, eu vou sair porque essa igreja não está dando. Não é a igreja, é a palavra que está sendo pregada. Às vezes Deus está trabalhando em nós através da palavra. Senhor, não é o lugar. Deus ele diz que não é o local que nós estamos, mas é a palavra que está sendo pregada. Talvez nós não estamos recebendo a palavra. Quando aqueles judeus viram Jesus, eles não receberam Jesus. Jesus não foi bem aceito na cidade dele. Jesus entrou na cidade dele, que era Nazaré, e ele não foi bem aceito. Quando ele chegou lá, as pessoas olharam e falaram: não, mas esse daí não é o Jesus Nazareno. Nós estamos esperando Jesus vir de outra forma. Talvez você está esperando, meu irmão, Jesus vir de outra forma. E a palavra está sendo pregada, e Jesus está falando: é tempo de conserto, é tempo de renovo. Renova a sua aliança comigo. Renova a tua aliança com o Senhor nesse amanhecer. Fala: Jesus, eu vou me firmar na tua palavra. Eu preciso aprender mais do Senhor. E esse jovem rico aqui, esse jovem rico, ele não aceitou o que Jesus falou. Vamos ler aqui no versículo 20. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Tudo isso ele sabia. E nós também sabemos. Nós sabemos tudo aquilo que está em nosso coração. O Espírito Santo incomoda nós. Aqui esse jovem sabia de tudo. Eu sei que eu não posso matar, roubar. Eu não posso fazer as pessoas passar um tempo difícil, sendo que eu tenho para poder abençoar e eu não abençoo. Às vezes é alguém da nossa casa que Deus ele quer que você abençoe. É alguém da própria casa e você não quer abençoar. Ah, não, ele precisa aprender. E Jesus ele está falando: abençoe. Vai lá e abençoa essa pessoa. Tudo isso esse jovem sabia que ele não podia fazer. Era um jovem muito rico. Ele tinha muito dinheiro. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Aqui eu vejo nesse versículo 21 o amor que Jesus tinha por aquele jovem. Mesmo Jesus sabendo que aquele jovem tinha um coração no dinheiro, que não ia largar tudo por ele. Só que Jesus o amou. Aqui está escrito na palavra: Jesus o amou. Jesus te ama e Jesus me ama, meus irmãos. Jesus ele quer todo dia tratar conosco dentro da palavra. Como ele chegou para esse jovem, hoje ele está chegando para nós. O que te falta você deixar para você entregar totalmente a tua vida no altar de Deus? Deus te escolheu. Deus tem um chamado para você. Como Jesus tinha para aquele jovem rico. Jesus tinha um chamado: larga tudo e me segue. Larga tudo hoje. Hoje é tempo de deixar a mágoa. Hoje é tempo de deixar o ressentimento.
Hoje é tempo de deixar tudo aquilo que te aconteceu ontem, ou às vezes até mesmo hoje cedo, o aborrecimento. É tempo de deixar. E Jesus está chegando com uma palavra: deixa tudo para você poder seguir a Cristo. E ele falou aqui, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então aqui ele ficou contrariado, por quê? Porque ele sabia que ele tinha que abrir mão daquilo. A palavra de Deus, o Evangelho vem para nos contrariar. O Evangelho vem para nos confrontar. Aquilo que nós estamos fazendo de errado, a palavra vem como veio para esse jovem. O jovem tinha o coração no dinheiro. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus só queria que ele abrisse mão daquilo. Se ele falasse: não, Senhor, isso daí não me alegra, isso daqui, Senhor, o Senhor me deu para eu poder estar aqui, para passar um tempo bom, mas se eu preciso deixar, eu vou dar tudo aos pobres e eu vou confiar no Senhor. Vai ter que largar tudo, meu irmão. Vai ter que largar aqueles costumes do passado. Mas quando eu cheguei na igreja, eu era assim. Quando eu cheguei, eu era assim, eu não vou mudar. Então você não entendeu o Evangelho ainda. Você não entendeu a palavra. A palavra vem para nos contrariar. Ela vem para nos mudar a cada dia. Todo dia nós precisamos melhorar com o Senhor. Eu falei para Deus: Deus, ainda eu tenho muita coisa para melhorar com o Senhor. Eu quero que o Senhor confronta dentro de mim todos os dias aquilo que eu estou fazendo que não agrada ao Senhor. Aquilo que nós fazemos que não agrada ao Pai. Senhor, me confronta com a Tua palavra, eu aceito. Nós temos que falar isso. Aquele jovem não conseguiu falar para Jesus: eu abro mão. Jesus, eu vou abrir mão desse dinheiro aqui, porque para me herdar o reino dos céus eu preciso não estar com o coração apegado a nada. Para herdar o reino dos céus, o meu coração não pode estar no meu filho, o meu coração não pode estar na minha casa, no carro, em dinheiro, não pode. O meu coração não pode estar naquela amizade, não pode, meus irmãos. Se o coração estiver apegado a alguma coisa, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te confrontar. O Espírito Santo vai te contrariar. Jó, tudo que ele temia era perder os bens e os filhos. Deus ele permitiu Satanás tocar. Toca lá, você só não vai tocar na alma dele. Você só não vai tocar no espírito dele, porque o que ele tem, o espírito e a alma dele me pertence. O corpo de Jó também me pertence. Tudo que Jó tinha era corpo, alma e espírito, pertencia ao Senhor. Os bens materiais, a riqueza que ele tinha, os filhos, era tudo da terra. Foi tudo que Deus proporcionou para que Jó não ficasse só nesta terra. Só que Jó foi e colocou o coração. Deus, tudo aquilo que nós colocarmos no coração, Deus vai nos contrariar. Tudo aquilo que nós tivermos apegado, Deus vai nos contrariar. Contrariou a Jó, contrariou o jovem rico. Aqui ele estava contrariando. E essas palavras, e o que ele fez? Ele retirou-se triste. Quando nós nos entristecemos com a palavra, é porque nós não estamos abrindo mão daquilo que Deus quer. Quando a palavra vem e nós não recebemos ela, nós estamos tristes com o Espírito Santo. Nós não recebemos a palavra e nada é mudado. Aí nós vemos na igreja, ouve a palavra, aí nós saímos e continuamos da mesma forma. Continuamos do mesmo jeito, que nem eu disse. Quando nós chegamos no Evangelho, eu já cheguei, eu já era assim. Quando nós somos batizados, nós somos transformados em caráter de Cristo. Nós somos transformados em umas pessoas melhores. Eu quero parecer com Cristo. Então nós batizamos. Falei até sobre isso ontem, sobre o batismo nas águas. Tem muitas pessoas que elas não abrem mão das coisas. Elas querem continuar do mesmo jeito. Quanto tempo eu me batizei? Já tem 20 anos. E de lá para cá, como você caminhou com Cristo? Muitas pessoas se batizaram e se afastaram. Porque elas não entenderam o Evangelho. Quando uma pessoa é batizada, ela é levada para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias Jesus ficou naquele deserto sendo tentado. E muitas pessoas saem do batismo e ela não está preparada para enfrentar as coisas que vai acontecer lá fora. Lá fora vai começar a amizade chamar para o mundo.
Lá fora o diabo vai começar a oferecer coisas boas, coisas que nunca você viu na tua vida. Você vai falar, ué, mas antes do batismo eu não tinha visto isso. Como é bom a minha família. Tua família às vezes vai estar mais alegre com você, vai estar mais amiga de você, vai te tratar melhor. Ah, vamos hoje para um clube, no dia da Santa Ceia, no dia do domingo, que é para você estar na igreja adorando ao Senhor. Aquela família que nunca se chegou perto de você vai chegar. O diabo vai começar a preparar coisas para o quê? Para te afastar de Jesus. Isso daí é quando a pessoa é batizada. E aí ela tem que se firmar na palavra. Ela não estava preparada, ela não recebeu uma preparação para o batismo. Tem pessoas que falam, depois que você batizar, vai ser só vitória. Mentira! Não é só vitória, não, é só luta, meu irmão. Você vai ter que lutar todos os dias para permanecer no Evangelho. Vai ser uma batalha espiritual. Não que você vai passar fome, você vai passar necessidade, que Deus vai te abandonar, não. É guerra espiritual, é guerra dentro do seu interior. É você negar a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Você vai ter que negar as suas vontades. Hoje eu não tenho vontade de ouvir a palavra. Não, mas é hoje que eu vou ouvir a palavra. Eu não tenho vontade de jejuar. Eu não tenho vontade de orar. Você vai negar a si mesmo, a vontade da tua carne, para você fazer a vontade do Espírito. Então diz a palavra do Senhor, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então quando uma pessoa é preparada para o batismo, ela se firma na palavra. Quando ela não é preparada, ela se batiza por uma emoção, o que acontece? Ela sai. Ou ela não sai, ela fica que nem a onda do mar, ela fica oscilando para lá e para cá. Ela vai para lá, daqui a pouco ela volta, ela vai, ela volta. Ela não consegue se firmar, porque ela não entendeu o que foi o batismo. O batismo não é a salvação. O batismo não é você viver na glória aqui na terra. O batismo é você enfrentar o mundão, negar a si mesmo, negar as suas vontades para poder viver a palavra de Deus. É isso que Deus ele está falando. Aquele jovem, ele tinha um coração no dinheiro. Aquele jovem tinha um coração nas riquezas. Ele não queria abrir mão daquelas riquezas. Hoje Deus ele vai falar nos corações. Você precisa abrir mão disso aqui. Talvez não seja o dinheiro, talvez você tenha orado para que Deus venha acrescentar, porque está faltando. Mas quando você abrir mão daquilo que Deus te pediu, meu irmão, até o que estava escassez na tua vida, vai começar a florescer. A prosperidade vai começar a te alcançar. Porque a palavra de Deus diz que prosperidade é dom de Deus. Então nos filhos de Deus, o crente não vai passar por necessidade, ele vai passar por luta. Só que essa luta já foi vencida por Jesus. Então a pessoa não precisa ficar com medo de negar aquilo que Deus está pedindo para ela negar. Ela abrir mão daquilo que precisa ser aberto para que Deus venha fazer o melhor na vida dela. É isso que a palavra está falando. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqueles que têm o coração no dinheiro, nas coisas da terra, no filho, como eu disse, na casa, nos bens materiais, tem o coração voltado para alguma coisa, dificilmente vai herdar o reino dos céus. Se Jesus voltar hoje, como está o teu coração? É isso que a palavra de Deus está falando. O que você precisa abrir mão para herdar o reino dos céus? Ele falou para os discípulos aqui, porque os discípulos ficaram admirados. Mas para que Jesus quer o dinheiro daquele homem? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Por que Jesus está pedindo o dinheiro daquele homem? Porque Jesus conhecia a intenção do coração daquele jovem. Jesus conhece a intenção do meu coração e do seu coração. Por isso que em Salmo 119 fala: sonda o meu coração, vê se há alguma coisa má em mim e tira, Senhor. Por isso que nós temos que fazer essa oração a Deus. Tira de mim, Senhor, aquilo que não é de ti. Jesus conhecia o coração daquele homem e ele não queria riqueza. Meu irmão, Jesus não quer nada que você já conseguiu com o Senhor. Ele não quer nada.
Ele não quer a tua casa, Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer os seus bens materiais. Ele não quer que você vende tudo, como eu já ouvi falar, vende tudo e dá ao Senhor. Não, não é isso. Ele quer o seu coração inteiro no altar de Deus. Ele quer o teu coração voltado para o Senhor. Então Ele falou para negar tudo. Negue tudo aquilo que está te tirando da presença do Senhor. Fala hoje para Jesus: eu abro mão, Senhor. Abro mão dos meus planos, como tem aquele louvor. Abro mão dos meus sonhos para viver o teu. Abre mão, irmão, que você vai ver que você vai viver melhor. O fardo vai ficar leve e o jugo vai ficar suave. Só que você precisa abrir mão. Então aqueles discípulos não entendiam. E Jesus falou para ele no versículo 25: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, tudo é possível ao Senhor. Para nós pode parecer impossível. Às vezes abrir mão de algo é impossível. Você fala: eu já tenho lutado tanto, Senhor, para abrir mão disso. O Senhor sabe. Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Às vezes Ele vê que nós fazemos um esforço enorme, só que nós precisamos fazer o que Jesus está falando. Ou você nega a si mesmo, ou então você não vai herdar o reino dos céus. Jesus falou para mim, quando eu estava meditando nessa palavra, falei: meu Deus, como é difícil às vezes dizer não. Como é difícil a gente falar: Senhor, faça a tua vontade. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Às vezes é difícil para mim e para Jesus também foi. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele estava naquele madeiro pendurado, e Ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se não for possível, Pai, faça a tua vontade. Fala para Jesus hoje: Jesus, faça a tua vontade. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, para viver os planos do Senhor. Mas completa a tua obra na minha vida, Pai. Pai, eu não quero nada no meu coração a não ser o teu Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver em você, meu irmão, você vai ser dirigido, você vai ser guiado. Você não vai ser trapaceado. Ninguém vai mentir para você que não venha estar em oculto. Porque a palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Tudo aquilo que você precisa que Deus revele para você vai ser revelado quando o Espírito Santo entrar no teu coração. Quando você falar: Senhor, eu reconheço que eu preciso mais de Ti. Eu reconheço que eu estava um pouco relaxado na minha fé. Eu estava um pouco relaxado na minha caminhada com o Senhor. Só que eu preciso mais e mais de Ti. Se você abrir mão de tudo isso, Deus, Ele vai fazer uma obra linda na tua vida. Deus começou uma obra e Ele vai terminar. Então aqui no versículo 28, diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, que já neste tempo em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então Jesus, Ele estava falando que todo aquele que deixar pai, mãe, filho, irmão, deixar casa, deixar os seus bens, por amor a Ele, para permanecer no Evangelho e na palavra dEle, esse daí, ele não vai deixar de herdar a vida eterna, mas ele ainda aqui, ele vai receber 100 vezes mais. Aqui na terra, meu irmão, quando você diz não para o pecado, quando você diz não para aquilo que está te tirando da presença do Senhor, aí você fala: eu vou abrir mão disso daqui, eu vou me apegar mais à palavra de Deus. Você vai receber 100 vezes mais. Por isso que eu disse: se o Espírito Santo estiver em você, você vai ser dirigido. E aqui a palavra diz que vai vir sobre você 100 vezes mais. Tudo aquilo que você precisa, Deus, Ele vai te dar em abundância. Deuteronômio fala que as bênçãos do Senhor vai te alcançar
Você não vai correr atrás de bênção, você não vai correr atrás das coisas, mas porque você está na palavra de Deus, a palavra de Deus permanece no teu coração, você vai vencer e vai vir sobre a tua vida 100 vezes mais do que aquilo que você pede. Porque aquilo que você pede ou que você pensa, os pensamentos do Senhor são maiores. Deus, Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe que você ama Ele. Como que você precisou hoje dizer não para a tua carne, para você poder estar aqui neste amanhecer? Como você precisou guerrear no espiritual, vencer a sua carne, vencer a tua vontade, para você estar hoje aqui, para poder receber a palavra de Deus e ser cheia do Espírito Santo. Então, como que Deus, Ele conhece o teu coração? Não é fácil você se levantar da tua cama. Você fala, eu trabalho a semana inteira, Pai, mas hoje eu tirei o domingo, porque o domingo é do Senhor. O domingo é dia de buscar o Espírito Santo. E aí você disse não para a sua vontade. Deus, Ele conhece o teu coração, meu irmão. Você vai receber 100 vezes mais. Tudo aquilo que você precisa, Deus, Ele já entrou com providência. Não precisa se preocupar. Não se preocupe com aquilo que tem tirado o seu sossego, tem tirado a tua paz. Eu já tenho orado tanto por isso, Pai. Descansa teu coração, deleita no Senhor e deixa Deus trabalhar. Somente fica firme na palavra dEle e fala, Senhor, eu abro mão da minha vontade para fazer a tua. Eu abro mão do meu querer para fazer o teu. E você vai ver que Deus, Ele vai trazer na tua vida 100 vezes mais. Para finalizarmos, nós vamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem entrará no reino dos céus? Glória a Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aquele que fizer a vontade de Deus, Deus está nos céus. Se você ouviu a palavra do Senhor e Deus falou no teu coração, você precisa deixar algo. Se você ouvir a palavra do Senhor e fizer a vontade do Pai, você entra no reino de Deus. Agora, quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, rejeitamos o tratamento do Senhor, acontece o que aconteceu com aquele jovem rico. Não sei se lá na frente ele se arrependeu, mas eu sei que naquele momento que Jesus falou com ele, ele se entristeceu. Que o seu coração não esteja triste para receber a palavra do Senhor. Que o coração esteja alegre. Senhor, eu quero entrar no reino do Senhor. Eu quero ser salva, Pai. É para isso que eu estou aqui. É por isso que eu vim aqui na tua casa. Receber a tua palavra, Pai. Continuar no teu caminho sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que nada te tire da presença do Senhor. Se você tiver o coração voltado para a palavra, você entrará no reino do Senhor. Aquele que faz a vontade do Pai. Porque Jesus, ele não estava falando nem com ele. Porque eu dei a referência de Jesus. Ele veio na terra como carne e osso, ele veio como nós. Jesus, ele comia o que nós comemos hoje. Jesus, ele fazia o que nós fazemos. Havia uma grande diferença. O escolhido do Senhor, do Pai, não pecava. O escolhido, ele era sem mancha e sem mácula, mas ele veio na terra e ele sofreu tudo que nós estamos sofrendo. Às vezes você sofre perseguições para vir na igreja. Às vezes a pessoa fala, por que você vai tanto na igreja? Isso é perseguição, meu irmão. Ah, mas você ainda está naquela igreja, nada mudou na tua vida. Eu não estou buscando bênçãos materiais, porque as bênçãos já me alcançaram. Eu estou buscando a minha salvação. Eu estou buscando o reino eterno. Eu estou indo lá para ouvir a palavra, para eu poder herdar o reino eterno. É isso que a palavra está dizendo. As bênçãos virão e te alcançarão, se você continuar a permanecer na palavra do Senhor. Então você terá salvação. Permaneça no Pai, como diz aqui a palavra. Permaneça obedecendo o Pai, que você já herdou o reino dos céus. Amém? Essa era a palavra que Jesus preparou para a igreja. Eu espero que Deus fale mais ao coração de vocês. Agora nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor.
nós vamos tomar a Santa Ceia e se lembrar do que Jesus já fez por nós. Pagou um alto preço pelas nossas vidas, pagou um alto preço derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Jesus, ele disse que aquele sangue que foi derramado, ele levou sobre si todas as enfermidades, ele levou sobre si tudo aquilo que está sobre a terra, para que hoje nós recebêssemos vida. Então nós participamos da Santa Ceia para lembrar o que Jesus fez por nós. Nós não podemos deixar esquecido, mas trazer a memória. Ele falou, fazer isto em memória de mim. Por isso que nós estamos aqui hoje. É com grande alegria no coração. Eu falo, Senhor, é a segunda Santa Ceia do ano, a segunda Santa Ceia de mais 10 que virão. Mas nós queremos estar na Tua presença, se assim o Senhor permitir. Se Deus não tiver preparado algo novo para nós, né? Porque eu falo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã, amanhã pertence ao Senhor, mas hoje é dia de nós buscarmos a presença dEle. Hoje é dia de renovar a nossa aliança com o Senhor. Hoje é dia de fazer concerto com o Pai. Senhor, se eu não tenho aberto mão das coisas da terra para poder servir ao Senhor, eu abro hoje, Pai. Faça uma reflexão da tua vida, da tua caminhada com Cristo. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 28. Por que a palavra veio? Para nós nos examinarmos. Diz aqui no versículo 28 assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra veio para nós o quê? Que nós não podemos ceiar de qualquer forma. Se sabemos que estamos errados com o Senhor, temos que entrar em juízo com o Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Precisamos nos purificar de todo pecado. Senhor, até aqui eu tenho errado contigo, mas a partir de hoje eu vou andar, meu Deus, em sinceridade. A partir de hoje, Pai, eu vou procurar, eu vou me esforçar e eu vou dizer não para o pecado. E aí você está apto a tomar a Santa Ceia. Não sou eu quem diz se você pode ou não pode, mas é a palavra de Deus que nos condena. Aqui no versículo 29 diz que aquele que bebe e come o corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo indignamente, sabendo que está em pecado, não vai largar o pecado, ele traz condenação para a sua própria vida. Então, se eu como do corpo de Cristo e eu não vou largar o pecado, é melhor que não coma. Se eu vou beber o sangue de Cristo e vou continuar no erro, é melhor que não beba. Porque Deus, Ele é Deus de arrependimento. A qualquer momento você pode se arrepender e falar, a partir de hoje eu não faço mais. E aí você pode tomar a Santa Ceia. É a palavra quem condena, não é o pastor, não é o obreiro, não é o irmão que condena, mas a própria palavra nos condena do erro e do pecado. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim você pode beber e comer do corpo de Cristo. Amém? Eu vou fazer uma oração agora, e depois vocês podem ficar em pé, e vocês podem participar da Santa Ceia e se servir em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, meu Deus, diante da Tua presença, ó Pai, nós estamos aqui. Agradecemos a Ti, Espírito Santo, porque o Senhor, meu Pai, nos trouxe a revelação na Tua palavra.